Olá, alunos! Estamos aqui de volta com mais uma aula sobre o nosso LibreOffice Writer. Vamos resolver uma questão sobre esse assunto. Observa a questão original inicialmente do CESP, aí em 2015, é uma questão do BR Office Writer, mas eu transformei ela em uma questão do LibreOffice. Então diz assim a questão: caso um usuário deseje salvar um arquivo como modelo de texto do BR Office Writer, o arquivo será criado com a extensão ODF, certo ou errado? Bem, aí como eu te disse, nós fizemos uma modificação. Eu modifiquei essa questão e agora ela é modificada para o LibreOffice Writer, que é o que interessa para o teu concurso. Então agora vamos ler a questão modificada para o LibreOffice Writer e vamos aí descobrir qual é a resposta. Caso um usuário deseje salvar um arquivo como modelo de texto do LibreOffice Writer, o arquivo será criado com a extensão ODF, certo ou errado? Bem, algumas dicas aí sobre essa questão muito importantes. Vamos abrir aqui o nosso LibreOffice Writer 4.4. Quando a gente digita um texto aqui no LibreOffice Writer, como eu digitei ali, ó, aulas, vamos botar aqui também cursos, perfeito, digitei um determinado texto e agora eu peço para salvar esse documento. Ele vai salvar esse documento por padrão com a extensão .odt. Observa comigo, quando a gente clica então no menu arquivo e pede para salvar, ou usamos a tecla de atalho Ctrl S, ou ainda usamos o próprio botão salvar da barra de ferramentas padrão. Então pode ser menu arquivo salvar como, ou ainda o botão salvar aqui da barra de ferramentas padrão, ou ainda usar a tecla de atalho Ctrl S. Quando tu clica aqui, ele exibe uma caixa de diálogo que nós chamamos de salvar como. Claro, porque tu pediu para salvar o documento, então nós vamos fazer isso agora. Observa comigo, arquivo, salvar como, e aí quando tu clica no menu arquivo salvar como ou salva a primeira vez, ele exibe essa caixa de diálogo, onde tu vai dar um nome para o teu arquivo. Aqui no caso eu vou chamar esse arquivo de aulas novas, e ele por padrão vai salvar esse arquivo com a extensão ODT, como tu pode observar ali embaixo, ó, ODT. Mas ele mesmo diz que essa extensão ODT faz parte de um padrão chamado ODF. Olha só agora o perigo da prova. Ele não citou isso na questão, ele não citou salvar como um padrão. Se tu observar a questão, falou sobre deseja salvar um arquivo como modelo de texto do LibreOffice Writer. E para salvar como modelo de texto, tu clica aqui no menu arquivo salvar como e escolhe a opção modelo de documento de texto. E aí ele vai salvar com OTT. Percebe? Se for padrão, se for salvar como padrão do LibreOffice Writer, ele vai salvar como ODT. ODT, como tu pode observar ali. E se tu pedir para salvar como modelo de documento de texto, que foi o que ele pediu na questão, aí ele vai salvar como OTT. Mas tanto o ODT quanto o OTT, que é o modelo, são considerados formatos de um determinado padrão chamado ODF, que significa formato de documento aberto. Então, na verdade, ODF não é uma extensão de arquivo, não é um tipo de arquivo específico, é genérico. ODT é um tipo de formato ODF. Por quê? ODT é o padrão para salvar os arquivos do LibreOffice Writer, ODT, né? Então, ó, só vamos colocar aqui, ODT é o padrão para salvar arquivos do LibreOffice Writer. Mas o ODT é considerado um formato de documento aberto e ODF significa formato de documento aberto. Então eu diria que a extensão, o tipo de arquivo ODT é um formato de documento aberto, é um formato ODF. Assim como eu vou dizer o seguinte, quando eu pedir para salvar como modelo de documento de texto do LibreOffice Writer, que é a extensão OTT, como tu pode observar ali embaixo, OTT é para salvar o arquivo como modelo de documento de texto. Modelo de documento de texto fica OTT. E o OTT também é um tipo de arquivo que é um formato de documento aberto. Portanto, ele é um ODF, ele é um formato de documento aberto. Mas a extensão, o tipo, é OTT. Então, voltando à questão, o que está errado nessa questão? E eu já vou marcar ela aqui como errada. Porque ele diz, caso um usuário deseje salvar um arquivo como modelo de texto do LibreOffice Writer, o arquivo será criado com a extensão ODF. Errado, porque ODF não é extensão. ODF significa formato de documento aberto. A extensão que ele vai salvar como modelo é
OTT, porque ele disse salvar como modelo de texto do LibreOffice Writer. E a extensão é OTT, que é um formato de documento aberto, que é um formato ODF. Mas como ele disse com a extensão ODF, está errado, porque o certo seria ter colocado com a extensão OTT. Se fosse uma outra questão e ele indicasse salvar como padrão, aí a extensão seria ODT. Mas como ele disse modelo, o certo para essa questão seria OTT, que é um formato de documento aberto, portanto é um formato ODF. Errado então essa questão, porque o certo deveria ter sido: o arquivo será criado com a extensão OTT, porque ele tinha pedido modelo de documento do LibreOffice Writer. Se tivesse pedido salvar como padrão, aí sim seria ODT. Erradíssimo a questão, matamos a charada, não podemos responder essa como certo também. Ok, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei, e até o nosso próximo vídeo. Também não esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo, bons estudos!